Fala galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, iremos atualizar para vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, principalmente após o empate de ontem no estádio Heriberto Rios, onde o Vasco empatou de 2-2 com a equipe do Criciúma. Um jogo que o Vasco chegou a virar a partida, mas não conseguiu segurar o placar de 2-1 e tomou um empate no finalzinho. Gol do Carrasco Bolassi. Rapaz, o Bolassi, metade dos gols dele na temporada foi no Vasco da Gama. Ele é um Carrasco ferrenho do Gigante da Colina. E também é claro, uma negociação envolvendo um ponta que joga pelo lado esquerdo e pode, quem sabe, chegar para ser o titular do Gigante da Colina. Negociações estão bastante avançadas. Primeiramente, falar sobre a situação envolvendo o jogo, mas é muito importante também você acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. O Vasco empatou o jogo com a equipe do Criciúma, está nesse momento na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que resta apenas o confronto de Vitória e de Cruzeiro, que vai ser realizado no Barradão, para poder finalizar a rodada do Campeonato do Brasileiro, né? Então, portanto, o Vasco tem 28 pontos, a primeira equipe na zona de rebaixamento é o Vitória, que está com 21, ou seja, o Vasco está a 7 pontos, porém o Vitória tem o mesmo número de jogos do Vasco. O Vitória, por mais que não tenha efetuado a partida ainda nessa rodada, tem o mesmo número de jogos que o Vitória. Lembrando que o Vasco Cuiabá foi adiado e o Vasco tem um jogo a menos em relação à equipe do Vitória. Então, portanto, o Vitória ali com 21 pontos, Vasco está 7 pontos na frente. Se Vitória perder o jogo e o Vasco vencer o jogo frente à equipe do Cuiabá, o jogo que foi adiado, o Vasco consegue abrir uma boa margem da zona de rebaixamento. E agora, passar para vocês a atualização relacionada à possibilidade da venda da SAF do Vasco para um fundo árabe. O Fábio Azevedo atualizou sobre a situação, vou colocar para vocês agora na tela. Vamos ver o que ele falou sobre a situação relacionada à venda do Vasco. Sobre negociação que o Vasco vem tocando para poder acertar a venda da parte que era da 777 Partners, que ficou com a ACAP, que é uma seguradora. Os 31% já aportados. Na live de terça-feira, eu trouxe a informação de que o Vasco tem duas formas de negociar esse contrato, né? Uma, a compra do atual contrato, que é a forma que o Vasco está fazendo, até pela celeridade do processo, para que haja rapidez. E como é que seria essa venda do atual contrato ou repasse do atual contrato para um novo entrante, um novo sócio da operação? O novo sócio compraria a parte que foi aportada pela 777, hoje com a ICAP sendo a detentora. Então, 310 milhões foram aportados. É só devolver? Não. Tem a correção e tem um valor hoje de mercado que é diferente de quando foi feito o aporte. Então, hoje, hipoteticamente, a ICAP quer 500 milhões de reais. O novo sócio, o novo entrante, compra o atual contrato, indenizando a ICAP desse valor, 500, 600, o valor que for acordado, e, por isso, a thumb 400 milhões. Obrigatoriamente, e no contrato consta isso, caso a 777 deixasse a sociedade, o novo sócio, chamado de entrante, ele tem que aportar imediatamente os dois aportes que a 777 faria. Em setembro desse ano, 270 milhões, e setembro do ano que vem, 120 milhões, 390. Claro que com a correção, esse valor ultrapassa 400 milhões. A notícia, além desse valor, que entraria imediatamente, se o Vasco conseguir efetuar a venda até outubro, por exemplo, desse ano, já teria na sua SAF 400 milhões de reais, a notícia vai sendo desmembrada. Na terça-feira, eu falei que o Vasco estava negociando com um fundo árabe para ter esse valor e muito mais, porque esse sócio entraria com a responsabilidade de cuidar do caixa, da parte financeira. A parte futebol ficaria com outro sócio, no caso o Vasco, o associativo. E eu vou explicar que sócio é esse que negocia com o Vasco. O Vasco já ouviu algumas propostas, mas essa é a que está mais avançada. Eu vou explicar para você o que é o Fundo Soberano,
que é um fundo criado por um governo federal, diferentemente de um fundo de investimento. Fiz várias anotações aqui, até para não me perder, porque são muitas informações. É uma categoria de fundo de investimentos em que seus recursos vêm através de ganhos em royalties, lucros de estatais e excedentes de arrecadação fiscal, por exemplo. Esse fundo não é negociado no mercado, diferentemente, vamos abrir aqui um fundo de investimento, vamos fazer. Não, ele não funciona assim. Então, assim, o governo federal do país responsável, no caso, a Arábia Saudita, criou esse fundo para poder atuar de forma conservadora, arriscada, aí cada fundo atua da forma que o governo determina. Os principais países que hoje possuem são Noruega, Singapura, China, Dubai e Arábia Saudita. Para que você tenha uma ideia, na Noruega, por exemplo, consta o maior fundo soberano do mundo, que tem aportado, que tem sob sua custódia, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Outro ponto importante, e por que a Arábia Saudita entrou nisso? Eu estive lá no Catar em 2022, na Copa do Mundo, e percebi isso muito claramente. O petróleo é um recurso finito. Há uma previsão que, no máximo, mais 10 a 15 anos, o petróleo não seja a principal fonte de receita. Por isso, a Arábia Saudita está investindo cada vez mais no futebol para levar turismo à região, como já tem Dubai. Dubai atua nesse cenário. Lá atrás, as pedras preciosas eram a fonte de receita. Depois veio o petróleo, mas isso é finito. Então, não é aquela coisa, espeta o dedo no chão e jorra petróleo. Tem uma validade, tem um tempo. Por isso, os fundos soberanos começam a, cada vez mais, ampliar os negócios. O Fundo Soberano da Arábia Saudita, que pode ser abreviado por PIF, permitiu que a economia do país crescesse, a ponto de colocar o fundo como um dos principais motores da Visão 2030, que está indo além, porque a Copa do Mundo em 2034 deve ser na Arábia Saudita. A Arábia já mandou a sua proposta, o seu caderno de encargos à FIFA para ter essa competição. Tanto é que a Liga Saudita está crescendo com jogadores de nome como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, tentaram levar o Messi. O principal líder desse fundo que o Vasco está negociando, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ele tem 38 anos, comanda o país de maneira autocrática, foi ministro da Defesa e, desde setembro de 2022, assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino da Arábia Saudita. E esse fundo soberano, em 2022, para que você tenha uma ideia do investimento além fronteira da Arábia Saudita, eles compraram 5,01% da Nintendo, a famosa marca de videogames. E outra, porque ela é uma marca japonesa, ou seja, está expandindo os negócios. Também liderou um consórcio, esse fundo soberano, de empresas que adquiriu o clube de futebol Newcastle, da Premier League. Ou seja... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Vasco podendo virar bilionário se caso realmente o fundo da Arábia fechar com o gigante da colina. Você aceitaria que o Mohamed investisse no Vasco? Eu acho que é quase que unânime que todo mundo queria que o Vasco tivesse um investimento desse nível. E agora, sobre a negociação envolvendo o atacante que joga pelo lado esquerdo. É Jean Menezes, isso mesmo. Informação do Paco Montes, ele que é lá da Fox Sports do México. Ele passou a seguinte informação: o Vasco da Gama tem negociações avançadas com o Toluca do México para fechar com o atacante chileno Jean Menezes. A negociação, segundo informações também do César Luiz Merlo, é avaliada ali em torno de 1,5 milhões de dólares, o que equivale hoje a cerca de 8,2 milhões de reais. Portanto, a informação é essa: Jean Menezes pode ser o novo reforço do Vasco muito em breve, quem sabe até em breve ser anunciado, e vai estar desembarcando no Rio de Janeiro. Jean Menezes tem tudo para ser o novo reforço do Gigante da Colina. Você conhece o jogador? Ele parece muito ali um cara como o Soteldo, baixinho e tudo mais. Parece muito também, sabe com quem? Com o Luciano Acosta, atacante do Cincinnati, que esteve recentemente na mira do Vasco da Gama.
Você queria Jean Menezes do Vasco? Coloque suas opiniões aí nos comentários. Quero saber o que você acha relacionado a isso. Eu acho um jogador muito bom que pode ajudar o Vasco, sim. Lembrando que a fase dele nessa temporada não é lá as melhores, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para gerar lembrança meta e alcançar 40 mil e falta muito pouco, falta só 600, eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!